Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Vim hoje, gente, fazer a parte 2, a continuação do testemunho da Maitê, tá bom? Se você não assistiu parte 1, vai estar aqui nos cards também, vai lá e assiste antes. Como sempre, meu rascunho tá aqui, tá? Então, caso eu olhe, vocês ignoram, só pra mim não perder tudo o que aconteceu, tá bom? Eu lembro quando eu fui liberada, assim que a médica pegou todas as informações dela e me avisou que caso ela piorasse, ela iria ser entubada, pois ela ainda não foi entubada, e que eu tava liberada pra ficar com ela. Naquela UTI, todas as crianças que estavam lá estavam com a mesma coisa que a Maitê, só era duas que não era, e todos estavam entubados, menos ela. Todos haviam sido entubados e tinha um que já tinha sido destubado, e ela não precisou de ser entubada. Quando ela me liberou pra ver a Maitê, eu fui chegando perto e ela tava dentro de um bercinho, vai estar aparecendo aqui. Ela tava com uma sonda na boca e um CPAP, que é esse negócio que tá no nariz dela. Eu lembro que assim que eu vi ela daquele jeito, eu entrei em desespero. Uma das piores cenas da minha vida, ver a minha filha naquela situação. Ela chorava muito, muito mesmo, porque aquilo incomodava ela. Me via ali naquela situação sozinha novamente e tendo que ser forte e não transmitindo o meu desespero pra ela. Naquele horário não consegui falar com ninguém também, então eu realmente sofri sozinha vendo ela naquela situação. Eu fiquei desesperada em ver ela daquele jeito, porque eu falava, e agora o que vai acontecer? O que tá acontecendo, minha filha daquele jeito, ela só tinha alguns dias de nascida e já tava passando pelaquela situação. Lembro que ela chorava bastante também. Tem tipo um lugar onde a gente pode abrir naquele bercinho, pôr a mão ou falar. E aí eu lembro que eu pedi pra enfermeira se eu podia abrir, e ela falou que podia. E aí quando eu comecei a falar com ela e ela começou a escutar minha voz, ela parava de chorar. Falava que eu tava lá, que eu não ia abandonar ela daquele jeito, que eu ia ficar todos os dias com ela, que ela precisava de ser forte pra ela melhorar, e que ela precisava de ser muito forte pra ela melhorar, pra gente ir embora dali. E, enfim, toda vez que eu parava de falar, ela chorava, que eu deitei numa cadeira do lado que tinha pra descansar, e ela chorava muito e eu não consegui dormir. Assim que amanheceu, eu falei com a minha mãe, só não me lembro se foi ligação ou se foi pelo WhatsApp, onde eu chorava muito. Eu falava pra minha mãe que meu coração tava doendo, e é uma dor física em ver ela daquele jeito e não poder fazer nada, porque o meu maior desespero é ver ela passando por tudo que ela passou e não poder fazer nada pra ajudar ela. Falando com a minha mãe que eu tava com medo, eu não queria ver ela desse jeito. E aí minha mãe mandou uns louvores pra mim. Eu cantava na igreja, quando eu era da igreja, falou pra mim cantar pra ela. E mandou o que eu cantava, que era Aleluia, né? E mandou um do Anderson Freire, que era Coração Valente. Eu lembro que quando eu lembrei dessa música e escutei, tinha tudo a ver com ela, porque o coração dela foi muito valente, sabe? Daquele tamanho. Dias, ela tava sendo muito forte, ela tava aguentando tudo aquilo. Eu falo até hoje que aquela música é dela, que o coração dela foi valente, igual o de Jesus. E eu cantava muito pra ela, Aleluia e Coração Valente. Uma parte que eu cantava Aleluia pra ela, que eu não conseguia concluir. A parte que fala assim, quando lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei. Toda vez que eu chegava nessa parte eu não conseguia concluir, porque eu olhava pra ela naquela situação e aquilo era uma luta pra mim. Eu me sentia mal por ver que Deus cuidou dela desde o começo, e eu tava sendo meio, pra mim, injusta por questionar ele, porque eu questionei ele naqueles momentos, por que ela tava passando por aquilo, que tudo aquilo tava acontecendo. Eu perguntei muito isso pra Deus, por que isso tá acontecendo? Porque ela, naquele mesmo dia, trocou o plantão, onde entrou o Dr. Eduardo, que eu lembro até hoje dele, eu não vou esquecer dele, que ele foi médico pra mim, que marcou a vida dela. Depois eu vou falando por quê. Entrou o Dr. Eduardo e a físio, e eles dois examinaram a Maitê, decidiram tirar ela do bercinho e tirar o CPAP, que era aquele negócio do nariz dela. Deram banho nela e tiraram o CPAP dela. A sonda, ele falou pra mim que preferia colocar no nariz,
porque ela ficou muito com a boquinha aberta. Ia ser melhor pra ela no nariz. E trocou e colocou no nariz. Ela saiu daquele bercinho e foi pro berço grande normal, sabe? Eu fui conversar com ele nesse dia, perguntando como ela tava, porque tinha feito raio-x, essas coisas. Eu falei pra ele que a doutora que atendeu ela na emergência, no UPA, ela tinha bronco aspirado, que eu tinha feito a lavagem nasal nela, como eu falei no outro vídeo. Pra mim, foi porque eu fiz a lavagem e na hora que fiz a lavagem, ela engoliu o soro e fez barulho, sabe, um barulho. Aí pra mim, na minha opinião, ela ficou ruim depois disso. Então eu falei isso pra médica no UPA e fez o raio-x e ela falou que ela tinha bronco aspirado. E aí eu falei pra ele, expliquei tudo isso e aí ele falou que ela não tinha bronco aspirado. E pegou e abriu o raio-x da Maitê pra mim ver a mancha que tava no pulmão dela. Falou pra mim, ela está com bronquiolite e com broncopneumonia. Por quê? A broncoaspiração, a manchinha estaria mais pra baixo no pulmão. E a bronquiolite, ela fica mais em cima. A mancha era mais ou menos assim, desse tamanho. Onde ela ia tomar os medicamentos, que era o antibiótico, a bombinha. E ela também fazia inalação. E ia saindo essa mancha. Ele me explicou que... Como que começou isso? Foi ela pegou uma gripe, tá? Ela pegou uma gripe que virou uma broncopneumonia e uma bronquiolite, certo? Por isso que ela ficou assim. O pulmão dela estava fechado, por isso que ela não conseguia respirar direito, por isso que ela ficava roxinha. Todos esses medicamentos ia abrir o pulmão dela e ela ia conseguir respirar normal. Quando ela respirava, afundava aqui assim, a barriga, né, aqui assim, e aqui. Por isso ela ficou com tipo inalador, onde tinha oxigênio e água perto dela, que vai aparecer aqui as fotinhas pra vocês verem. Tava no litro 5, onde soltava o oxigênio para ela respirar melhor, onde a saturação dela melhorava também. Ele me explicou que ela ia continuar a tomar os medicamentos e ver a evolução dela. Na minha opinião, ela não vai precisar de ser entubada, tanto que eu não estou deixando nenhum equipamento de intubação para ela, porque para mim ela não vai precisar de ser entubada. Porém, o que acontece? No 5º dia da doença, é o dia que a doença se multiplica antes de morrer. É o dia que a gente fica mais ruim. Então, ela ainda não chegou no 5º dia. Se chegar no 5º dia e ela piorar, a gente não espera a criança péssima para entubar. Se a gente tá vendo que ela tá piorando, a gente vai entubar ela. Ela não precisou de ser entubada, graças a Deus. Cada dia que passava, ela ia saindo melhor. Eu lembro que no outro dia, quando trocou, né, o plantão, a enfermeira-chefe veio me falar que ela precisava colocar um acesso aqui no pescoço. Não é esse nome. Eu vou achar o nome e vou colocar aqui, tá bom? Ela ia receber o antibiótico. Por quê? Porque como ela é muito nova, as veias dela são muito finas. Ela ia ficar tomando o antibiótico durante 7 ou 10 ou 14 dias. O antibiótico é muito forte, então podia estourar todas as veinhas dela e toda hora ter que furar ela. Na veia, que é a veia mais importante do nosso corpo, que pra ela era a veia mais forte também. E aí colocaram aqui. O que eu não sabia, eu fiquei sabendo, tipo, depois que eu saí do hospital, é que aqui é o lugar mais perigoso. Essa veia, se estourar, ela pode morrer. Ela podia morrer. E é uma veia onde jorra muito sangue, pra você ter noção. Ele entrava e ia direto assim e parava no coração. Colocaram um ponto pra segurar, pra não soltar. E tinha um curativo por fora. O que eu não sabia também é que era muito perigoso o fato de ficar soltando toda hora e o curativo que ficava em volta. E mexer toda hora nisso era muito perigoso. E todo dia, praticamente, todo dia eles mexiam pra arrumar. Graças a Deus também, Deus protegeu ela. Foram passando os dias, a Maitê foi mostrando melhora. Chegou no 5º dia, ela não piorou. Então ela não precisou de ser entubada de jeito nenhum, graças a Deus. Tipo, os médicos ficavam muito em cima dela, tipo, olhando assim, porque não acreditavam que ela tava saindo bem por ela ser tão nova e ela ser a mais nova dali. 21, eu vim pra casa pra ver as crianças. Porque na hora que eu cheguei aqui, entrei em casa e vi que todas as coisinhas dela tava aqui. E eu entrei no banheiro, a banheira dela tava lá.
eu sentei na privada e comecei a chorar muito, muito. Porque eu olhei pra tudo aquilo e eu via todas as coisas dela ali e eu via que ela não tava aqui e eu via que ela não tava dentro da minha barriga. Foi horrível a sensação dela não estar aqui, é como se eu tivesse perdido ela. Só que ela tava no hospital melhorando. Passando dias e ela continuou tomando os antibióticos e ela estava saindo muito bem. O que eu não falei é que durante todos esses dias que a gente ficou lá, eu tirava leite e era dado na sonda quando ela tomava na sonda. Onde também ajudou muito ela a se recuperar, porque o leite materno é muito importante também, né? No dia 26, ela estava demonstrando melhora na respiração dela. Ela estava menos cansada. Eu lembro que a médica até falou pra mim, não se compara o jeito que ela chegou aqui. Ela tá muito melhor. Você acha de liberar ela isso um dia antes, né? Amanhã a gente vai liberar ela pra mamar. Outro dia ela foi liberada pra mamar. Eu fui dar o peito pra ela. Ela mamou por 10 segundos. O leite automaticamente solta muito. Ela pegou no meu peito e saiu muito leite. E ela deu 2 goles e engasgou. Depois que ela deu 2 goles, ela não quis mais mamar. Ela se assustou e não quis mais. Por tudo que ela tinha passado, ela, querendo ou não, se acostumou a alimentação dela chegar pela sonda. Eu coloquei meu celular pra despertar em 1 hora, porque eu tinha que tentar dar mamar pra ela, ela tinha que pegar o peito. E aos poucos ela foi pegando o peito melhor. Como ela havia, tipo, pegado bem o peito e estava mamando bem, eles tiravam a glicose dela pra ver como que tava e tava tudo bem. No dia 27, a médica falou como que ela tava, a amamentação dela, falei que tava bem, ela tava mamando certinho. E ela falou assim, então, à noite a gente vai tirar a sonda dela. Fiquei muito feliz. E à noite, quando chegou o horário, ela tinha mamado, tive que esperar um pouco antes de tirar a sonda. Aí, na hora que tirou a sonda, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Não sei nem explicar pra vocês a minha felicidade a cada etapa que ela passava, tipo, daquela situação toda, cada degrau que a gente ia subindo. Eu via ela melhorando um pouco e eu ficava tão grata. Eu lembro que nesse dia eu fui no banheiro e eu não podia agachar ainda. E aí eu fui no banheiro, agachei e comecei a orar, agradecendo muito, muito a Deus pelo que ele tava fazendo na vida dela. Ela, até a enfermeira que tava com ela à noite naquele dia, fez até um lacinho pra colocar no cabelo dela, que ela tirou aquele negócio do nariz. Foi tão bom ver ela sem aquilo no nariz, sabe? Foi um alívio tão grande no meu coração ver ela sem aquilo. E Deus me mostrou que ele já tinha dado vitória, como foi falado não só pela minha mãe, por outras pessoas, pela minha cunhada, ela não ia morrer, que ela tinha promessa. Ali Deus estava mostrando tudo que estava fazendo na vida dela. Então eu sou eternamente grata a Deus. No dia 28, que foi num domingo, o doutor que examinou ela no primeiro dia, examinou ela depois no dia 28. E viu, examinou ela e falou assim pra mim que se ela passasse o dia bem, no outro dia ela ia ter alta da UTI. Lembro que na hora que ele falou isso, tudo em mim descansou, sabe? E eu fiquei tão, tão feliz e agradecer a Deus também. Tanto nesse dia, eu vou botar um videozinho aqui pra vocês verem, onde eu gravei ela, eu conversando com ela e ela riu. Oi, mamãezinha. Oi, mamãezinha. Ela passou aquele dia ótima, não teve nada. No outro dia, outro doutor veio, examinou ela e falou que ela estava apta a sair da UTI. E aí a gente arrumou todas as coisinhas dela no dia 29 e ela foi liberada. Esse mesmo dia, ela ainda estava com aquele curativo que eu falei pra vocês no pescoço, onde ela recebia o medicamento. Eu fui perguntar pra um doutor que estava no outro dia, né, da troca de plantão, que aquele dia fazia 10 dias que ela tinha tomado antibiótico. E ia passando esses dias, eles iam tirando raio-x e o doutor foi me mostrando desde o primeiro até aquele dia o raio-x. E você via a mancha desaparecendo. E eu peguei e falei pra ele, hoje faz 10 dias que ela tá tomando, então ele falou assim que ela ia continuar tomando. Naquele dia a gente foi pro quarto. Ela continuou com aquele litrinho de oxigênio que ela usava perto dela. Só que nesse mesmo dia, aquele curativo que ela tinha no pescoço, que aquele acesso que ela tinha, saiu. Na minha opinião, que estava todos os dias ali, era porque mexia muito naquilo.
e que ia ter que colocar outro acesso porque ela ia continuar tomando o antibiótico. Hoje ela tem a cicatriz, eu vou até colocar aqui pra vocês, ela tem a cicatriz aqui assim, que é tipo um ponto mesmo, sabe? Colocaram um acesso no braço dela pra ela continuar tomando os antibióticos lá no berçário. A fisio já tinha me falado no domingo que a respiração dela tava ótima, não tinha barulho nenhum, que ela só precisava desapegar do oxigênio que ficava perto dela. Só que até então ninguém tinha tentado tirar o oxigênio da Maitê. Quando a gente foi pro berçário, eu falei isso pra enfermeira do berçário que tava cuidando dela. Eu falei assim, mas não vai tirar isso dela? E ela falou assim, tem que tirar. Eu falei, então, ninguém tentou tirar. Não? Eu falei, não. Ela falou, então tá bom. Pegou e desligou o oxigênio que ficava perto dela, né? E falou assim, daqui 40 minutos você vem pra gente tirar a saturação dela. Passou 40 minutos ela sem oxigênio. E lá tiraram, a saturação dela deu 97, se eu não me engano. Nossa, eu fiquei tão feliz, ela falou que tava ótimo, que ela não precisava de ficar com aquilo perto dela mais. E à noite, quando foram tirar a saturação dela, deu 94, que é o normal de quando a gente tá dormindo. E no dia 30, que o doutor chegou, ele examinou ela, a fisio também, e falou que ela tava bem. O único problema da Maitê era que ela ainda tava com secreção no nariz, que isso ia sair com lavagem. O doutor examinou ela, falou que ela tava ótima e que pra ele ela podia ter alta naquele dia. E aí eles entraram em reunião, pegaram todos os exames da Maitê, pensaram e decidiram naquele mesmo dia dar alta pra ela, porque ela não precisava continuar tomando o antibiótico, ela tomou 11 dias de antibiótico. Precisou de tomar mais antibiótico, falou que ela não precisava mais porque não tinha nada no pulmão dela. E naquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Ó que acordou. Lembro que todos os dias que eu saía lá fora, eu não via a hora de ter alta, sair daquele lugar. E naquele dia que a gente teve alta, foi o dia mais feliz da minha vida. Ela tava bem, como eu pedi pra Deus. Quando eu orava, eu pedi aqui, eu queria sair de lá, mas eu só queria sair de lá quando ela tivesse 100% bem. Esse foi o testemunho da minha grande Vitória, que é essa menina. E foram dias muito difíceis. Só Deus sabe o que eu senti, o que eu vi, vendo a minha filha passar por tudo aquilo e não poder fazer nada. Então assim, eu consegui ficar lá. Eu falei pra minha mãe uma coisa. Eu aprendi a ser mãe naqueles dias. Eu não sabia ser mãe. E além de tudo o que eu tava passando, a falta que meus filhos me fizeram. Muita, muita, muita falta. Ninguém tem noção do quanto eu senti saudade até da briga deles. As pessoas que me apoiaram, além da minha mãe e do Marcelo, foi a minha cunhada e a minha amiga Bruna, que sempre tava falando comigo. Eu acho que tudo isso que aconteceu moveu a minha família toda, a família do Marcelo também. Eu lembro que quando ela nasceu, eu passei por tudo isso, eu entendi que Deus me deu a Maitê pra mim me reconciliar com ele, pra mim voltar, sabe, pros caminhos de Deus. Só ele me deu força. Deus me deu força todos os dias, cuidou de mim, cuidou da minha filha e deu tudo certo. Finalizar esse vídeo, uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte: vocês que têm bebê pequeno, conselho que eu dou, não recebam visita. Essa doença aqui a Maitê teve, o médico falou que essa doença procura pegar crianças de 0 a 2 anos. Então a gente tem que fazer o máximo pra cuidar dos nossos bebês. E esse também aqui não tem nenhuma proteção, porque no caso da Maitê ela tinha dias, ela não tinha nada que proteger ela. Cuidem dos seus bebês, não recebam visita, não deixa ninguém beijar na mãozinha. Seja chata, quer ver máscara. É melhor a gente ser chata do que a gente perder um filho por uma doença respiratória. Vocês não têm noção, o desespero que é ver seu filho não conseguir respirar. Então, que vocês cuidem do bebê de vocês. Fiquei com lação na cabeça dela, a lação dela. E eu prometi a Deus que onde eu fosse, eu ia falar sobre o que ele fez na vida dela. E é isso que eu tô fazendo aqui também, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E tchau.